Agora, eu, Igor, Carol, Maria Eduarda, Rafael Ross, Maria Vitória, vamos falar sobre a linha do tempo do capitalismo. A primeira fase do capitalismo foi o capitalismo comercial, ou mercantilismo, que atuou entre o século XVI até o século XVIII. Foi um período que o comércio cresceu bastante dentro e fora dos países, por causa das grandes navegações. O grande acúmulo de capital se dava na esfera da circulação, por meio do comércio. Daí o nome mercantilismo comercial para designar o período. A economia funcionava segundo a doutrina mercantilista, que pregava o intervencionismo estatal. O mercantilista Thomas Mann defendia a necessidade de acumulação de riquezas no interior dos estados. E a riqueza e o poder de um país eram medidos pela acumulação primitiva, que consistia em domínio e monopólio de rotas comerciais, monopólio colonial, pacto colonial e acúmulos de metais preciosos como ouro e prata. Outro meio de acumular riquezas era manter a balança comercial favorável, que consistia em exportar o máximo e importar o mínimo. A segunda fase do capitalismo foi caracterizada pelo liberalismo clássico, imposto pelo Adam Smith, um burguês rico da época. O Adam Smith, ele acreditava que a riqueza das nações estava na livre iniciativa, na mão invisível. Para ele, a riqueza vinha através da liberdade de empreender, ou seja, você monta seu monopólio, você vai atrás da sua satisfação e você monta a sua empresa. No liberalismo, há o liberalismo econômico, que é o oposto ao mercantilismo, que foi marcado pela primeira fase do capitalismo. Então, para os liberais, o liberalismo econômico ia fazer com que as empresas sempre estariam melhorando, para poder se tornar melhor, ou seja, elas iriam competir entre si. Então, com essa competição, ao uma empresa menor chegar no nível de uma maior, essa maior teria que abaixar seus preços, porque a menor também estaria no mercado, no mesmo nível que a dela. Então, consumidores iam consumir não só dele, mas como de outras empresas também. Então, para ele conseguir lucrar mais que a outra, ele teria que abaixar seus preços. E com isso, haveria um equilíbrio entre as empresas. O Estado na economia, ele vai ser regulamentado através da própria lei de mercado, a lei da oferta e da procura, sendo que a oferta é a quantidade de produto disponível no mercado e a procura é o interesse dos clientes no mesmo. Com essa regulamentação, iria haver uma estabilização entre a oferta e a procura. Então, como a oferta depende da quantidade e do preço, e a procura depende do interesse do consumidor final, da facilidade de compra, se a oferta for maior que a procura, automaticamente o preço vai ter que diminuir para poder atrair mais consumidores. E com isso, a produção também vai diminuir, porque não faz sentido eles produzirem mais, sendo que não estão vendendo. Então, esse barateamento iria fazer com que lá na frente a procura voltasse a ser maior. Só que assim, como a procura voltou a ser maior, então eles vão fazer o quê? Aumentar o preço de novo. E aumentar o preço de novo vai voltar ao ciclo anterior, que vai ser abaixar o preço, abaixar a produção, para depois atrair cliente, atrair consumidor, e isso vai ficar num ciclo vicioso. E é através desse ciclo vicioso que vai chegar um momento que eles vão descobrir o preço correto para poder lucrar, entendeu? Então, vamos supor que um lápis custa, eu coloquei no mercado um lápis por R$5. Então, vamos supor que na época R$5 era muito caro.
Então, ninguém vai comprar meu produto, ninguém vai querer comprar meu lápis. O que eu vou ter que fazer? Abaixar o preço do meu lápis. Então, eu vou lá e vou colocar o preço do meu lápis R$2. Muita gente vai querer comprar porque o preço que eu tô disponibilizando tá menor do que o das outras empresas e o produto é bom. Então, muita gente vai vir comprar. Aí eu vou falar assim, já restabeleci a minha procura e então eu vou aumentar a oferta e aumentar os meus preços. E ao fazer isso, se eu aumentar demais, a procura vai acabar, porque vai voltar a ser muito caro, ninguém vai querer comprar, ninguém vai poder comprar. Então, vai chegar um momento que com esse aumento e diminuição de preço, eu vou descobrir o preço correto para poder ficar no mercado, eu conseguir um lucro certo e as pessoas conseguirem consumir. Então, basicamente é isso, a lei da oferta e da procura. Serve para eu descobrir um preço correto, um preço adequado. Com essa nova ideia de um comércio sem barreiras, o livre comércio, haveria também uma competição entre as multinacionais e as nacionais. E com esse comércio sem barreiras, as multinacionais entrariam no país subdesenvolvido com mais facilidade. E as empresas nacionais teriam que competir com as multinacionais para poderem lucrar e se manterem no mercado. E na teoria, por conta da presença das nacionais no mercado, as multinacionais teriam menos vendas e teriam que abaixar os seus preços para poder continuar no mercado também. Então, haveria um equilíbrio entre todas as empresas, tanto as multinacionais quanto as nacionais. E esse barateamento ia fazer com que a riqueza fosse bem distribuída e a concorrência ia gerar melhoramento das empresas nacionais para poderem se manter no mercado e competir com as multinacionais. Porém, na prática, não foi isso que aconteceu. Para acabar com as concorrências, as empresas maiores, quando uma empresa menor estava chegando no nível de uma maior, as empresas maiores formavam monopólios. Elas compravam as empresas menores. E essa formação de monopólios acabou gerando muita desigualdade, porque muitas vezes, quando uma empresa era comprada, a empresa que comprou a outra, ela fechava a empresa menor. E com isso, gerava muito desemprego, muita desigualdade social, pois os operários que estavam nessa empresa que fechou eram despedidos. Além dessa geração de desemprego, o lucro ficava concentrado na minoria da população, que eram as pessoas que eram donos das empresas, né? Dos meios de produção. Os baixos salários impostos pelo Dávio Ricardo, que criou essa ideia da lei férrea dos salários, que é do salário mínimo, fazia com que também os operários não conseguissem comprar produtos, né? Então, eles tinham apenas dinheiro para subsistência. E esse fato do trabalhador não ser visto como consumidor fez com que as empresas também se prejudicassem. Então, além dessa desigualdade social, do desemprego e das empresas acabarem muitas vezes prejudicando pelo consumidor, pelo trabalhador não ser visto como consumidor, fez com que gerasse um grande problema em volta de tudo isso. Na segunda fase, houve novas relações de trabalho. A força de trabalho passou a ser uma forma de mercadoria. As atividades industriais se tornaram a principal fonte de negócios e de lucro, dando destaque para a indústria têxtil. Ocorreu também evolução no meio de produção, como a invenção e o uso de máquinas a vapor, que proporcionaram um aumento da produção com um custo mais baixo, que gerou desemprego estrutural. E na segunda fase, a principal fonte de matéria foi o ferro, e o carvão como fonte de energia. Os tipos de monopólio são trust horizontal, que você vai e compra seu oponente. Também tem o trust vertical, que você vai e compra a cadeia de produtividade.
Tem um cartel, que é um tipo de oligopólio, que empresas se juntam, combinam preço para quebrar o seu oponente. Tem um dumping, que você vai, abaixa o seu preço e com você abaixando o preço, a outra empresa vai e quebra. E tem o holding, que é você criar uma empresa e essa outra empresa que você criou comprar as ações da sua oponente. A terceira fase do capitalismo foi o capitalismo financeiro, e ele é caracterizado pela terceira dite, e nessa fase continua o liberalismo e começa o taylorismo e o fordismo. O taylorismo ele foi o método de produção industrial fordista, ou seja, o taylorismo era a teoria do fordismo. E o Taylor, que era um engenheiro que fez esse livro, ele falava que a produção deveria ser gerenciada, que deveria haver uma divisão e uma alienação do trabalho, que causava uma racionalidade instrumental. Ou seja, que os trabalhadores tinham que produzir, ou senão eles iam ser substituídos. E também tinha uma forte disciplina. O Fordismo ele foi a aplicação dos métodos de Taylor. Ele foi feito pelo Henry Ford e é uma produção em massa para o consumo em massa. Ele fez o método Just in Case, que era para produzir muito e para nunca perder as vendas. Os trabalhadores eles eram dispostos em uma esteira rolante e para produzir mais rápido, o que acarretava uma produção em série e aumento da mais-valia relativa. O Ford ele pagava bons salários aos seus proprietários para produzir consumidores e não só trabalhadores, porque já que ele produzia muito, ele também precisava que houvesse muitos consumidores para esses produtos, e aí a economia ia rodar. Os trabalhadores deveriam produzir de 8 horas diárias e de segunda a sexta. E havia um forte investimento em inovações nessa época. Cerca de 20 anos depois, com o modelo fordista, há uma crise do liberalismo, que é conhecida como a crise de 29, que é quando quebra a Bolsa de Valores, a Grande Depressão ou a Quinta-feira Negra, todos são sinônimos. O liberalismo ele favoreceu a criação de monopólios e com isso ocorreu uma concorrência desleal. Aí aumentou o desemprego porque aumentaram os preços e a inflação, e as fábricas eram compradas pelos concorrentes mais fortes. E o mercado financeiro ele permitia tudo, porque era o liberalismo, então ele não podia intervir. E também houve uma imaturidade do sistema financeiro, porque ocorreu uma bolsa girada pela especulação, porque uma pessoa investia $100 na bolsa e aí ela recebia 120 por causa das empresas. Só que aí muitas pessoas começaram a investir tudo na bolsa e aí a bolsa quebrou porque não tinha mais dinheiro. E aí entrou em crise. O Fed também estava ligado à crise. O Fed era a Reserva Federal, mas o Banco Central americano, e ambos eram privados. O Fed facilitou por muitos anos o acesso a empréstimos com baixíssimos juros, o que ajudou na supervalorização das ações, pois os especuladores emprestavam dinheiro para comprar as ações. E houve uma forte impressão da moeda. Mas ao mesmo tempo, o Fed aumentava os juros e reduzia a impressão, que acelerava o colapso da bolsa. Havia menos dinheiro para os especuladores investirem. E o Fed não fez nada para a crise não acabar, porque era o liberalismo, então ele não podia intervir, e houve uma elevada desvalorização da bolsa, e muitas falências, e muitos desempregos também. Então a gente pode falar que a crise de 29 é uma crise do sistema fordista,
que é feita pela superprodução e subconsumo. E aí depois entra o New Deal com o Roosevelt e o keynesianismo, mas aí é a minha mãe que vai falar. O keynesianismo, ele vem logo após a crise de 29, como uma forma de tentar resolver essa crise, né? E ele foi fundamentado, né? Ele foi criado baseado nas ideias de Keynes, que foi um pensador que defendia totalmente a intervenção do Estado na economia, não só na economia, como no controle dos créditos, da moeda e no controle dos investimentos, né? E dizia também que existe uma diferença de funcionamento de objetivo entre as empresas privadas e o Estado. Uma vez que as empresas privadas, elas precisam estar, para elas se manterem, né, elas precisam estar em constante busca pelo lucro, até pelo fato de haver outros concorrentes, né. E já o Estado não, o Estado ele arrecada impostos e investe esses impostos, por exemplo, em educação pública, em saúde pública, em transportes públicos, sem se preocupar com o lucro ou com o prejuízo que isso terá. Enfim, o Estado ele se preocupa com o bem-estar social. Junto com essas ideias defendidas por Keynes, né, que formaram o keynesianismo, a gente tem as propostas. As propostas dos créditos eram que fosse criado um sistema bancário em cada país, de forma para que esse sistema bancário ele controlasse o aumento ou a diminuição dos juros cobrados pelos empréstimos, né? Ou seja, o governo passaria a ter total controle sobre um dos elementos que controla os investimentos econômicos. A segunda proposta de crédito seria estimular os investimentos. De que forma? Diminuindo os juros, né? O que torna os empréstimos mais baratos, aumentando assim o crédito para todos, né? Isso seria uma forma de eu estimular os investimentos. O outro fator é frear o crescimento econômico, ou seja, aumentar os juros, né, de forma que eu torne os empréstimos mais caros, diminuindo os investimentos. Então, eu tenho essas três propostas de crédito, né, do keynesianismo. Aí nós temos as propostas de investimento do Estado na economia. A proposta, criar empregos, mesmo que não desse lucro. Então, eu gero emprego para as pessoas, mesmo que isso não me traga benefício ou lucro algum, mas eu vou estar gerando emprego para essa pessoa, compensando a insuficiência básica da economia de mercado. O outro fator esses empregos, né, eles concentram-se em obras públicas e na criação do welfare state. As obras públicas, elas foram obras realizadas e financiadas pelo governo a partir da arrecadação de impostos, né, que foram obras que geraram emprego para a população, de forma que eu desse a essa população um emprego, assim dando a elas um salário, para que elas pudessem consumir também. As obras públicas, elas tinham fins, elas não eram, por exemplo, eu não vou construir uma rodovia só para gerar emprego. Não, as grandes obras públicas, elas tinham o objetivo de auxiliar também as indústrias. Então, por exemplo, eu vou construir uma ferrovia que interliga, por exemplo, a cidade com uma indústria para que eu possa transportar os produtos. Eu vou construir uma rodovia para que eu possa também transportar esses produtos, mas essas obras públicas, elas não eram construídas apenas com fins para ajudar a indústria, para auxiliar indústrias, mas elas também eram construídas para que todos pudessem usufruir. Era coletivo, de uso coletivo, tanto das indústrias como da população, né? Essas obras costumavam ser hidrelétricas, rodovias, ferrovias, entre outras obras de grande porte. Já o welfare state significa bem-estar social, né?
ou seja, tinha o objetivo de proporcionar aos trabalhadores acesso à saúde, à educação e a uma previdência privada, uma previdência pública, desculpa, que seriam as aposentadorias, as pensões e os seguros-desempregos, né? Todos esses benefícios públicos, mais de qualidade. Bom, os investimentos do Estado na economia, ele auxilia de duas formas. Criando emprego, né, para os que forneceriam seus serviços à população e garantindo que os trabalhadores tivessem dinheiro para consumir as mercadorias. Bom, no keynesianismo, apesar de ser um sistema muito bom, como essas obras públicas elas precisavam de muito dinheiro, o governo cada vez mais elevava as taxas de impostos. E isso ia acabando com os empresários, porque cada vez mais eles tinham que pagar elevadas taxas de impostos. E o keynesianismo é um sistema que, a partir do momento que eu sou empresário, que eu sou dono de uma indústria, é um sistema que exige de mim que eu tenha renovações na minha fábrica. Então, por exemplo, que eu tenha renovações de máquinas, que eu tenha manutenções dessas máquinas, e são todas coisas muito caras, juntamente com as elevadas taxas de impostos. E isso, essas elevadas taxas de impostos, somadas com essas renovações necessárias, né, dentro das fábricas, foram se igualando ao lucro, né, que os empresários possuíam. E aí, eles começaram a perder, né? E é aí que entra a crise do modelo fordista keynesiano, que foi uma crise fiscal dos estados, né? Ou seja, o estado não tinha mais dinheiro para investir em obras, investir, né, na economia, ele não tinha mais dinheiro, e pela queda da taxa de lucro dos empresários. Então, foi uma crise gerada por esses dois fatores. Logo após essa crise, nós tivemos a entrada do neoliberalismo, que é um modelo econômico que lembra, né, ele tem algumas ideias parecidas com o liberalismo, e uma delas seria a mínima intervenção do Estado na economia. Foi um modelo que na prática não deu certo, né, e ele tinha a proposta de justamente melhorar a economia, né, mas que na prática acabou não dando certo. Logo depois do neoliberalismo, nós temos a entrada do toyotismo, que foi um modelo fundado por Eiji Toyoda, dono da fábrica da Toyota, uma fábrica automobilística. Bom, o principal objetivo desse modelo era a flexibilização da produção, ou seja, eu produzir quando eu tiver necessidade, que é o famoso just in time, né? Diferentemente da proposta dos outros modelos, que era o just in case, ou seja, uma produção em massa, né? Estoques, grandes... a produção ela é just in time, ou seja, é só quando houver necessidade de produzir. Por exemplo, eu não vou produzir 500 sapatos e estocar. Não, eu vou produzir a quantidade que eu acho que vão consumir. Eu não vou estocar, eu não vou ter grandes estoques que nem tinham nos outros regimes. Praticamente nem vai ter estoque, né? Então, a produção vai ser realmente quando for necessário. O segundo fator, o segundo principal fator, é o fator da diminuição de oferta de emprego, né? Uma vez que há uma flexibilização do trabalho, né, por meio da produção, né? Ou seja, eu não vou gerar emprego adoidado que nem acontece no keynesianismo, né? Aquela coisa de gerar emprego independente das consequências. Não, isso no toyotismo não vai existir. Então, eu vou diminuir essa oferta de emprego, né? Uma vez que existe essa flexibilização de trabalho pelos meios de produção. Bom, aproveitando para falar também sobre a crise do petróleo, que foi uma crise denominada de Yom Kippur, que foi a época
em que o petróleo teve em que o barril de petróleo, né, teve suas taxas super elevadas, com preços super altos, levando, né, diversos países a diversas fábricas muitas vezes fecharem, né, por conta das máquinas que necessitavam deste combustível. Bom, gente, é isso. Eu tentei explicar o máximo que eu pude de uma parte da terceira fase do capitalismo, né? Porque a outra parte quem explicou para vocês foi o Rossi. E é isso. Beijos.